Olá, hoje é 14 de setembro de 2021. Eu vou fazer uma pequena gravação, prometi aos colegas que eu faria uma análise do texto do relator da PEC 32, que faz as modificações na Constituição do Serviço Público. Essa é uma análise pessoal, não tem nada a ver com o sindicato, nem com o grupo de estudos, nem nada, mas eu vou fazer uma análise de poucos artigos, na verdade só três passagens, e basicamente preocupado com a repercussão dessas três modificações para o serviço exterior, para as carreiras de Ofchan e de Achan, e demais PCP-GPS dentro do MRE, obviamente. Então, vou expressar aqui as minhas considerações, são pessoais e, portanto, mas eu julgo que as pessoas precisam ter o máximo de informação possível para entender as consequências e os impactos que essas modificações do texto da Constituição deverá ter nas nossas vidas e, portanto, nós precisamos, de alguma maneira, estarmos preparados para lutar da melhor maneira possível para que isso não ocorra, ou que, se ocorrer essas modificações, que elas sejam minimamente, pelo menos no momento certo, entendidas para que a gente possa fazer a batalha correta. Então, a questão principal, na minha modesta opinião, está no artigo 37, inciso 9, muitos já devem ter percebido, é a criação do conceito de carreira típica de Estado na Constituição. Hoje, o conceito de carreira típica de Estado não existe, ele é um conceito político, social, enfim, narrativo, mas ele não existe porque porque a ideia de típico de Estado é uma ideia do século XIX. Se você diz que educação não é típica do Estado, então o Estado não precisa oferecer educação. Então, é uma visão século XIX de Estado, obviamente. E essa visão do século XIX do Estado, aqui refletida no texto, ela foi muito bem construída por quem fez, exatamente para criar uma ideia de dividir para governar, e de dividir e de separar os interesses, digamos, do grupo da burocracia estatal que tem mais poder dentro da esplanada dos demais, e com isso quebrar a espinha dorsal de um serviço público único e um regime jurídico único, que é o espírito da Constituição, tal qual escrita em 1988. Então, no artigo 37.9 vai estar escrito, segundo o que está a proposta, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado em regime de direito administrativo para atender às necessidades temporárias. A lei, ou seja, está remetendo isso para a lei ordinária ou para a lei complementar, que não poderá ter como objeto o exercício as atribuições próprias de servidores investidos em cargos exclusivos de Estado. Esse conceito não está dito, mas ele vai tentar agora ser numerus clausus. O que é numerus clausus? Ele vai querer dizer de maneira ostensiva e de maneira taxativa o que é uma carreira exclusiva de Estado. Ok? E aí ele diz assim: assim compreendidos os voltados às funções finalísticas e diretamente afetas, agora vem as áreas: a segurança pública, a representação diplomática, a inteligência do Estado, a gestão governamental, a advocacia pública, a defensoria, a elaboração orçamentária, ao processo judicial e legislativo, a atuação institucional do Ministério Público, a manutenção da ordem tributária e financeira e ao exercício de atividades de regulação, fiscalização e controle. Muito bem. A parte de todo o risco que nós vamos seguir com isso aqui, que é exatamente enfraquecer o serviço público como um todo, sob a pretensa ideia de que você está garantindo o seu, que é uma burrice, você está diminuindo a sua capacidade de Estado e diminuindo a capacidade de uma burocracia única.
O que há de finalístico aqui, mesmo, é basicamente a parte de defensoria pública e de segurança. O resto são atividades meio, porque elas não produzem políticas públicas no sentido de serviços para a população. Então, é um Estado sem serviços. É um Estado que não oferece serviços. É um Estado que cobra impostos, fiscaliza. É um Estado que faz gestão governamental, o que quer que seja isso. É um Estado que faz advocacia pública, que é DPU, AGU, enfim. É um Estado que faz processo legislativo, processo judicial, o judiciário inteiro. Então, o judiciário todo, ele é uma atividade típica de Estado. Mas eu quero chamar a atenção para o conceito de representação diplomática. E aí vem uma confusão proposital e, ao mesmo tempo, burra, porque vejam que, mesmo com um texto muito troncho e muito feio, muito mal feito, as outras áreas realmente são funções gerais do Estado. Mas representação diplomática é um fato que só acontece fora do Estado, fora do território do país. Então, ninguém é diplomata no seu próprio país. Então, as carreiras que desempenharem, qualquer uma delas, que desempenharem representação diplomática estariam cobertas, o que não faz qualquer sentido lógico. Tanto é verdade que está se fazendo uma confusão aqui de representação diplomática, representação consular, que é outra coisa, é uma outra convenção. A representação diplomática está na Convenção de Viena de Relações Diplomáticas. E o conceito de representação consular está no outro conceito que está na Convenção de Relações Consulares. Só que a burocracia, uma burocracia que lida com política externa, se chama Serviço Exterior Brasileiro. Então, o tema como segurança pública é maior do que policiamento. Assim como a advocacia pública é muito maior do que simplesmente representação judicial. Aqui se usou uma parte do todo, que é o Serviço Exterior Brasileiro, que é política externa, que é atividade de política externa. Então, há um problema concreto para os officiants, há um problema concreto para os achans e um problema concreto para o CPGPE. Mas também há um problema para os diplomatas, para os membros da carreira diplomática, porque na prática a representação diplomática só acontece fora. Então, enquanto se está em Brasília, não existe representação diplomática. Então, é um conceito em si ruim, é um problema em si, e vai gerar uma série de problemas. O fato é que, com isso aqui, vai se destruir o Serviço Exterior Brasileiro. Ponto. Não vai existir um Serviço Exterior Brasileiro. Vai existir uma carreira que, quando estiver nas suas funções diplomáticas, será diplomática. Estaria, em tese, protegida. Em Brasília, não. E mais do que isso, você vai destruir um corpo de pessoas que já estão há 30, 40, 50 anos no serviço exterior para jogá-las numa vala comum ou jogá-las numa precariedade ainda maior do que ela já tem. Então, nós estamos realmente dando 20 passos atrás. Em vez de estarmos consolidando um serviço exterior profissional e especializado nas 3 grandes áreas, administração, consular e diplomático, no texto constitucional se resolveu priorizar apenas diplomático. O que significa dizer que o atendimento às pessoas no consular não é típico de Estado. Percebam como é grave isso. E percebam como as comunicações do posto não são atividade típica do Estado, que exigem segredo de Estado. A administração das embaixadas, a administração dos consulados, a administração em Brasília, que faz com que tudo isso funcione, não é típica do Estado. Então, na prática, você vai colocar toda a atividade não representação diplomática numa situação de precariedade absurda.
E isso mostra uma fragilidade brutal do pensamento coletivo, isso mostra uma fragilidade enorme das nossas lideranças dentro do Ministério, de perceberem de fato que o todo é o que faz sentido. Não faz sentido uma parte. Aquela parte faz sentido e é uma das atividades finalísticas mais importantes, porém não é o todo. E o todo só existe assim. Então, se você pega um serviço diplomático consular, um serviço exterior como o do Reino Unido ou dos Estados Unidos, as pessoas nos seus cargos não são diplomatas, elas apenas são foreign officers, porque elas fazem parte de um corpo que num determinado momento é colocado numa função de representação diplomática, no outro é colocado numa função de representação consular, e no outro volta para sua base e perde essa condição. Então, aqui houve, de fato, uma grande lambança conceitual. Porque o conceito de representação diplomática só está na Convenção de Viena. Então, um diplomata que esteja, um membro da carreira diplomática brasileira, que esteja em funções administrativas, não está em funções diplomáticas. Percebe? Então, não está em funções de representação diplomática. Então, tudo isso vai gerar um fratricídio dentro da organização, vai gerar uma desestabilização e uma perda de vitalidade que já não é grande. Vai criar uma perda de vitalidade enorme dentro da MRE. Então, esse inciso é completamente desastroso e vai causar um problema muito sério. Mas eu chamo a atenção que esse inciso ele tem que ser compreendido à luz de uma outra passagem da PEC, em que o texto faculta assim, 37A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas ou privadas para a execução dos serviços públicos. Então, tudo que não for, inclusive com o compartilhamento de estrutura física, utilização de recursos humanos particulares com consentimento financeiro, contrapartida financeira. Então, tudo que não for representação diplomática pode ser entregue para o MOCIP, pode ser entregue para a Apex, pode ser entregue para qualquer coisa, para qualquer maluquice, qualquer associação, desde que seja feito um contrato de gestão e pronto. Então, nós estamos partindo para um modelo em que o Estado mantém o controle da segurança, da informação e dos atos dentro das embaixadas para um modelo em que sabe-se lá o que é isso. Então, isso impactará diretamente as atividades dos OFCHANs, dos ACHANs e do CPC-BGPL. Então, as pessoas precisam compreender isso. E se não fosse grave tudo isso, uma outra passagem mais grave ainda é do artigo 41, parágrafo 3º, que diz assim, o artigo 41 que fala sobre extinção de cargos. E aí o parágrafo 3º fala o seguinte, extinto o cargo, em razão do reconhecimento de que se tornou desnecessária ou obsoleto, desnecessário o cargo ou obsoleto, na forma da lei específica, o servidor estável perderá o cargo, resguardado o direito à indenização de que trata o parágrafo 5º do artigo 169. Hoje, se um cargo for extinto por qualquer razão, isso pode acontecer, você é reaproveitado em algum outro órgão, porque afinal você tem estabilidade e você fez concurso público para o Estado, você não fez somente para aquele cargo. Como está aqui escrito, se uma lei extinguir os cargos de OFCHAN e de ACHAN, estaremos todos na rua. Vou repetir. Tudo mais constante, como estamos vendo, a falta de concurso, a falta de valorização, a falta de perspectiva, tudo isso dado, e houver a extinção do cargo de OFCHAN, de ACHAN e das vagas dos cargos de PGPE, nós vamos para a rua e vamos receber, pelo parágrafo 5º, um salário por ano trabalhado. E é isso. E vá se virar na rua.
Isso é muito grave. Isso é extremamente grave. E aí vai vir toda uma desculpa dizendo que isso não atinge os atuais servidores. Isso não é verdade. Ninguém tem direito a regime. E isso não é verdade que o texto protege. E mais do que isso, isso vai criar uma espada que vai desmobilizar toda a nossa capacidade de organização sindical. E com essa junção das três coisas que eu acabei de falar, nós estamos no sal. Então eu resolvi gravar esse vídeo para alertar os colegas de que a situação não é simples, é muito grave e que nós precisamos de reações. Outras categorias estão reagindo. E nós precisamos criar um sentido de urgência, porque estamos próximos de uma mudança que destruirá o serviço exterior brasileiro. E eu não tenho a menor dúvida sobre o que eu estou dizendo. Se alguém quiser debater, chamar para debater, não tenho o menor problema com isso. Mas eu queria dividir essa angústia com os colegas. Eu acho que a gente precisa compreender isso. Além de várias outras passagens que são terríveis, mas sobre avaliação e um monte de coisa. Mas, assim, sinceramente, na ordem dos problemas que estão aqui no texto, essas três questões são extremamente graves. Repetindo, primeiro, nós estaremos excluídos da proteção de carreiras exclusivas de Estado. Segundo, nós estaremos jogados à própria sorte de sermos substituídos por contratos com OCIPs e coisas afins. E terceiro, nós temos a última espada, o último fiel da balança, que é a própria existência do cargo. E na hipótese de extinguir o cargo, todo mundo na rua, com uma mão na frente e outra atrás. E é isso. E toda a nossa preparação, dedicação e vontade de criar um sentido de serviço público foi para o espaço. Um abraço a todos e vamos acordar para a vida, porque ela não tem... se isso passar, vai ser muito difícil para todos nós. Forte abraço.